Eu tenho muito medo, na verdade, eu já conversei até isso aqui com alguns amigos meus, muito medo, e eu sempre tive receio em uma reunião eclesiástica de uma congregação local e até de campo, quando é para excluir alguém, aí precisa fazer com que todos levantem a mão. Quantos concordam com a exclusão de fulano e tal? Levante a mão. E aí, às vezes você não quer nem levantar a mão, mas você levanta, porque se todos levantarem e você não levantou, você é contra quem está sentenciando essa pessoa a julgamento. Aí vai excluir, por exemplo, o senhor foi desligado de rol de ministro e rol de membro da igreja. Para isso, houve um conselho e muita gente levantou a mão. O senhor tem maturidade para isso, para continuar servindo a Jesus. Agora, se é uma outra pessoa que não tem maturidade e acaba se desviando, indo para o mundo, depois ir para o inferno, será que essas pessoas não têm consciência que eles estão com as mãos manchadas de sangue? É o que a gente falou aí do pecado, né? Não só os que praticam. Mas você tratou do meu caso específico aqui. Veja, o meu caso foi um caso arbitrário, injusto, ilegal, imoral, entendeu? É como eu já falei aqui, citei até o regulamento interno do procedimento que não foi aplicado. Tá entendendo? Então, né? Então houve pessoas, não foi levado isso a público, e depois daquele evento triste, lamentável de 1º de dezembro, eles tomaram essa decisão, que acredito que não sei se iam tomar, porque a construção de narrativas que são inverídicas, elas continuaram e continuam, né? Claro que essas pessoas que compactuam disso, é o que eu falei ali, são pessoas próximas, que têm benefícios, que não têm coragem, entendeu, de se posicionar. Então, eu tive coragem de me posicionar. Desde a última reunião que teve ali dos dirigentes no Templo Maior, que foi 10 de novembro, onde nós fomos ameaçados, entendeu? Eu comecei a me posicionar. Não, isso o que está acontecendo? É eles que precisam de nós, não somos nós que precisamos deles, entendeu? Então, que inversão de valores que é essa? Que falta de respeito que é esse? Né? Que falta de temor de Deus que é esse? Não é assim. As coisas não podem ser assim. Tem que ser tratado com urbanidade, né? Com respeito, com amor. Se estamos errados, vamos reconhecer o nosso erro, vamos retratar. Se tiver que ser penalizados, vamos ser penalizados, mas na proporção do nosso erro. Não uma injustiça praticada sem ouvir ninguém, sem ouvir o contraditório, a ampla defesa. Então é lamentável que isso esteja acontecendo no nosso meio. Até quem comete um crime hediondo é necessário ser ouvido, né? Fábio, vou além para você, e muitos podem até ficar escandalizados do que eu vou falar aqui. Eu sou criminalista, e os criminalistas que me ouvem, e pessoas de dentro da igreja que tiveram problema com a justiça e já ficaram presos, as facções criminosas, quando um deles, né, tem alguma desavença, alguma rixa com outra facção, está sendo acusado, ou da mesma facção está sendo acusado, e eles entram para dentro de uma cadeia ou de um presídio, ninguém pode tocar neles durante 15 dias para eles fazerem a sua defesa, constituir o que precisar constituir, testemunha, documentos. Veja, uma facção criminosa, ela não ouve só um lado. E depois sim que ela toma as providências. Ela dá pro acusado 15 dias para ele se manifestar e constituir a sua defesa. Só depois que esse acusado vai pagar pelo ilícito segundo a facção criminosa. Até então é só suspeito. É só suspeito. Só se torna acusado mesmo depois que foi ouvido, teve a defesa. Teve a defesa feita, teve 15 dias para constituir todas as provas dentro da... E isso a facção criminosa. A facção criminosa, entendeu? Isso é lei, é mandamento para eles, entendeu? Eles não infringem esse mandamento deles lá. E às vezes nós, ouvindo só um lado, já queremos sentenciar.
Infelizmente, mas é bíblico, né? Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Aham. Quem faz parte sabe que às vezes você é sentenciado à morte espiritual, à morte ministerial, sem ter sido ouvido, poxa. Exatamente. E às vezes você procura alguém para lhe ouvir, procura direito de ser ouvido e não tem. E não tem, né? Simplesmente cancelam, faz um cancelamento silencioso, queima, fecha a porta e fica só as narrativas que eles propõem, que eles falam, que eles expõem. Quanto a isso, você é morto sem o direito de ampla defesa. Sem direito de ampla defesa, né? E até você vê, eu na escola da magistratura, que foi uma pós-graduação que eu fiz, na minha defesa de banca lá, eu fiz a defesa falando a respeito da confissão. A confissão no Brasil, ela é feita com um parâmetro, e peguei a confissão norte-americana. Aqui no Brasil, muitas das vezes, né, a confissão, uma pessoa por querer defender a outra, já houve situações, a mãe por querer defender o filho, assumir um crime que ela não praticou, né? E bastando somente a confissão para que ela fosse julgada e condenada. Os norte-americanos, eles fazem diferente. Eles são exemplo para nós nisso daí. Se a pessoa confessou, ela vai ter que dar indícios dessa confissão. Haverá prova técnica, né, a prova pericial, prova testemunhal. Eles vão pegar todo o colhem todo o depoimento, vão examinar local de crime, né, dinâmica do crime, horário, morte do corpo. Então, se as provas técnicas e periciais não fecharem com o depoimento da pessoa, eles não chancelam e vão atrás do culpado. Tá? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é diferente. Basta o cara dizer que a pessoa falar que cometeu o crime e, por fim, a justiça aceita. E isso é uma cultura que também está vindo para dentro das igrejas, né? Basta uma parte falar, sem ouvir a outra, sem qualquer tipo de prova ou elementos que evidenciem aquilo ali, para de repente já se tirar conclusões precipitadas e injustas. E tem o voto Minerva do líder maior também, né? Infelizmente, né? Tem um que avaliza toda essa barbaridade, né? E o pior, né? Eles trabalham numa narrativa, tanto para querer desconstituir você, que daí eles vão em pessoas específicas. E quando eles vão em pessoas específicas, que é o que está acontecendo comigo aí, primeiro, eles tentam beneficiar essa pessoa. Chego lá, você vai ter isso, mas assina alguma coisa que depõe contra ele lá. Nós precisamos criar uma narrativa para destruir ele, entendeu? E aí essa pessoa, se ela aceita os benefícios, que a gente já sabe o caso aí de alguns, né? E de outros que foram lá e falaram não, que já foram colocados X na costa, já, sabe? Chegou lá, primeiro vamos conversar com você, tá aqui uma Kombi para você cuidar lá, tá aqui isso e aquilo. Mas o que você pode falar contra o pastor lá do Capão do Imbuí? Não, eu não posso falar nada, eu não conheço, eu não sei, eu não estava, né? Aí então me dá a Kombi aqui ele volta. Meu Deus do céu. Entendeu? Já toma, então você não serve para nós. É isso que está acontecendo no nosso meio hoje.